Eu busquei ao Senhor em oração quando cheguei aqui. E o que o Espírito Santo me falou é que Ele quer derramar uma unção de alegria nesta manhã. Você recebe? Deus é um Deus de milagres. E é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã. Milagres na provisão. Eu comecei essa série falando do Deus da provisão, Jeová Jirê. Jirê significa o que vê, não é? Deus vê e sente misericórdia pela nossa finitude, pelas nossas necessidades, e Ele traz aquilo que nós precisamos. Então, Jeová Jirê, o Deus que vê, o Deus que provê. Eu quero começar essa palavra dizendo que provisão, ela vem para cumprir uma visão. Deus vê, Deus tem algo para você, Deus tem um propósito, Deus tem um destino, e Ele vê você. Ele vê o que você é e Ele vê o que você será. Então a provisão de Deus vem na sua vida para cumprir uma visão de Deus na sua vida. A visão, ela atrai a provisão. Então visão e provisão estão ligadas, né? A provisão vem para cumprir a visão, mas a visão atrai a provisão. Deus não traz coisas para nós, e Deus não faz milagres nessa área sem que haja um grande propósito, sem que Ele tenha uma visão, sem que Ele tenha visto, e tenha visto algo determinado, né? Um destino próprio para a sua vida e para a minha. Por isso que é tão importante que nós entendamos a visão, o destino estabelecido por Deus para nós. E falando sobre milagres na provisão, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê muitos milagres maravilhosos, extraordinários que Jesus fez nessa área da provisão. Mas eu resolvi focar numa pessoa, no milagre na vida de um indivíduo, na vida de um discípulo, para que você saiba que Deus tem milagre para você. Amém? Diga assim: Deus tem milagres para mim. Receba isso, entenda isso, creia nisso. E eu quero falar sobre 3 milagres na vida de Pedro. Pedro era um pescador, não é? E ele viveu os 3 milagres na provisão na sua área de atuação, relacionados à pescaria e a peixes. O que você é? Se você for um educador, Deus vai fazer milagres, trazendo a provisão para você. Você terá estratégias, criatividade, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Deus vai abrir as portas, Deus vai dar algo especial na tua mão, que será tão extraordinário, tão inusitado, tão diferente, que você vai ter certeza que desceu dos céus como um milagre. Olha, a gente recebendo, é isso mesmo. Tenha uma manhã, tenha um dia com atitude aberta para que você esteja alegre, olhando, enxergando aquele Deus que quer tocar na sua vida. E o primeiro milagre que Pedro viveu foi aquela pesca extravagante. Lá em Lucas 7, 6 e 7, diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Aqui, Pedro estava pescando e ele não pescou nada. E Jesus falou, vai e volta e pesca do outro lado. E ele foi pescar do outro lado e tinha tanto peixe, não é?
que ele teve que chamar os outros companheiros, com outros barcos, porque não era suficiente trazer os peixes, né, através das redes, no seu único barco. E quase que eles foram a pique, quase que eles viraram de tanto peixe que estava lotando aquele barco, né? Ficou tão pesado que eles quase foram a pique. Quer dizer, foi muito extraordinário aquela pesca. Provavelmente ele nunca em sua vida tenha vivido tal milagre. E o milagre aconteceu como resultado de uma semeadura. Vocês sabem que Jesus estava ali no lago de Genezaré e as multidões sempre o acompanhavam. E ele foi sendo pressionado. Então o que ele fez? Ele entrou no barco, diz assim, Lucas 5:3. Entrando em um dos barcos, Jesus, né, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, um pouco antes da pesca extraordinária acontecer, Pedro emprestou o barco para Jesus. Ele foi pressionado e ele teve que subir num barco e ir para o lago e do lago falar às multidões. Falar à multidão que o acompanhava. E depois que isso aconteceu, o que Jesus fez? Olhou para ele e ele estava voltando, recolhendo as redes, né? E falou assim, o que aconteceu? Vocês não pescaram nada? E Pedro falou, nós não pescamos. Aí Jesus falou, volta, não é? Eu ouvi um comando da parte de Jesus. E aí eles voltaram e tiveram aquela pesca extraordinária. Vocês sabem que quando Jesus pediu aquele barco emprestado para Pedro, foi, digamos assim, algo que foi um grande benefício para ele. Ele foi escolhido entre todos aqueles pescadores. Provavelmente tinha muitos barcos, mas Deus, o Deus que vê, o Jeová Jiré, viu algo. Deus tinha um propósito. Deus tinha uma visão para Pedro e Deus falou, é no seu barco, é o teu barco que eu quero usar. E aí Pedro foi capaz de semear, de ser generoso. Ele podia falar, mas eu estive pescando até agora, não pesquei nada, agora eu preciso voltar. Porque senão como é que eu vou fazer? Hoje eu não vou ter sustento, não vai ter como ter o meu sustento. Não, ele emprestou para Jesus. Ele semeou. Gente, quem semeia para Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, você acha que volta sem paga? Volta sem paga? Você sabe que tem um versículo em Provérbios que diz assim, que quem empresta, quem dá ao pobre, a Deus empresta? Às vezes a gente usa tanto essa expressão que acha que é um ditado popular. Não, é uma palavra bíblica. Porque quem dá aos pequeninos, empresta a Deus e Deus vai lhe pagar aquilo que você emprestou. Assim aconteceu. Pedro emprestou o barco. Ele fez uma semeadura e ele colheu. Então, meu querido, quando Deus te pedir algo, quando Deus pedir o seu tempo, às vezes você está trabalhando, você tem tanta coisa para fazer, mas Deus te dá uma direção. Deus precisa do seu tempo, Deus precisa da sua expertise, Deus precisa do seu dom para que você ministre, para que o reino seja estabelecido, para que a igreja expanda. Tem alguma necessidade na igreja, ou aonde você está, ou alguém precisa de você, não se preocupe, semeie. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você ajuda um pequenino, Jesus uma vez, ele nos ensinou, se você der um copo de água a um dos pequeninos, você está dando a mim. Se você vestir alguém, você está me vestindo. Se você der abrigo, você está me abrigando, né? A gente tem que ser hospitaleiro. A palavra de Deus diz que muitos receberam anjos sem saber que receberam os anjos. Então o que Deus espera para fazer milagres na sua vida e na minha, é que nós tenhamos essa disposição para a generosidade, para semear. Em segundo lugar, houve
uma obediência a um comando de Jesus. Ele foi capaz de viver esse milagre porque ele obedeceu. Jesus, ele disse assim, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O horário de pescar era durante a noite, provavelmente aqui já era dia, não era hora de pescar. E eles já tinham tentado tudo, mas sob a palavra de Jesus, sobre um comando, Pedro obedeceu. Deus dará comandos a nós, e quando algo vier na sua mente, não rechace. Se abra para o inusitado, se abra para o Espírito Santo de Deus, que Deus quer fazer essas coisas maravilhosas através de mim e de você. Então, Pedro, ele foi capaz de entender que havia ali poder, um poder especial, e ele voltou. E aconteceu o milagre daquela pesca, que ele teve que chamar os seus companheiros. Não só ele foi abençoado, mas todos aqueles pescadores que estavam ali com ele, se abriram para Jesus, emprestaram a Jesus, ouviram o comando de Jesus, creram na palavra de Jesus e receberam o milagre. A gente precisa estar atento para milagres. Se você quer viver milagres, esteja atento para o que Deus pede de você, esteja atento para o comando de Deus, porque algo espetacular Deus tem para você neste tempo. Tempo de escassez, tempo de dificuldade é onde mais Deus quer operar, não é? Mas Jesus tinha um propósito. O milagre gerou uma transformação na vida de Pedro. Quando algo dessa magnitude acontece nas nossas vidas, não tem como não ser transformado. Quando você entende que aquele Deus aquele Deus, Jesus, o Filho de Deus, é capaz de dar um comando e vir os cardumes dos peixes. Os cardumes lhes obedecem. E Pedro, ele ficou tão impactado que ele se transformou. Primeiro na sua vida espiritual, reconhecendo os seus pecados. Em Lucas 5, 8 e 9 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quando algo assim acontece, todo mundo fica: que é isso que está acontecendo na sua vida? Que milagre que você está vivendo. Aquela admiração se apoderou dele, e ele entendeu que havia ali, presente entre eles, o Deus Todo-Poderoso, e ele se sentiu pequeno e entendeu a sua pequenez. Ele reconheceu os seus pecados, ele prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, eu sou pecador. E é isso que acontece, quando Deus faz um milagre na nossa vida, a gente fica assim: que coisa maravilhosa. A gente entende a nossa pequenez, não é? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que Deus tem algo especial para nós. É tão bom quando a gente sabe que alguma coisa aconteceu para as nossas vidas, não é? Eu me lembro, a Isabel, Isabel está aí, ó, dá um tchauzinho. Ganhou no final do ano um carro no sorteio. Gente, ganhou um carro no sorteio no final do ano? Fala a verdade, se não é milagre. E ela estava precisando trocar carro. E ela, que é uma mulher que ela é líder, do IA Kids, uma mulher que se dispõe com todo o seu talento para servir ao Senhor. Eu não conheço uma discípula, quer dizer, as minhas discípulas são abençoadas, mas essa discípula, a pastora Isabel, é uma pessoa que ela tem tanta fé, tem tanta entrega. Quando ela vem se aconselhar comigo, e às vezes eu dou uma direção, eu tenho certeza que ela vai fazer. E por conta disso, Deus faz esses milagres na nossa vida, Porque Deus tem uma visão e Deus quer te transformar. E Ele quis tocar a vida de Pedro. Você sabia que foi por causa disso que ele se decidiu a seguir Jesus?
na visão de sua vida, ele foi transformado, pois deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Lucas 5, 10 a 11 diz assim: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui, André já tinha conhecido Jesus e veio contando para Pedro que ele havia encontrado o Messias. E nesse momento que Pedro tem essa experiência milagrosa, Jesus fala: agora você vai deixar de ser pescador de homem. Você viu o que eu fiz, o milagre? Eu dou ordem aos cardumes, mas você tem algo diferente. A minha vida, a minha visão para você muda a partir deste milagre. Este milagre será um momento na sua história que romperá, né, algo que tem te amarrado, e ele reconhece os pecados e fica livre para seguir a Jesus. E a partir daí ele se torna pescador de homens. Quando Deus quer transformar você, de um momento que você está vivendo, mudar a sua visão, te dar um chamado especial, te fazer, às vezes Deus quer algo novo para a sua vida, e para Ele te chamar a atenção, Ele faz milagres. Ele faz o milagre desse jeito, para que você saiba que Ele tem um destino, tem outra coisa. Às vezes tem algo melhor para a sua vida, do que aquilo que você vivia, né, estava vivendo até então. E aqui ele se torna então um seguidor de Jesus. Deixa lá o seu barco, as suas redes e passa a seguir a Jesus. Essa foi a primeira, né, o primeiro milagre vivido por Pedro. E esse primeiro milagre mudou a vida de Pedro. Deixou de ser pescador de peixes para ser um seguidor e depois o apóstolo de Jesus, né, um grande apóstolo. A segunda experiência de milagre aconteceu para suprir uma necessidade, pagar os impostos de Pedro e de Jesus. Em Mateus 17, 24 diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aqui havia um imposto que era cobrado para o templo. E Jesus era um mestre, não é? Ele era considerado um mestre. Estava ali falando sobre fé, sobre as coisas dos céus. E aí chegaram para Pedro e falou assim: você e o seu mestre não pagam o imposto? E eles precisavam de dinheiro. Aí Jesus deu um comando. Aconteceu novamente um comando. Mateus 17, 27 diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Gente, olha que coisa linda. Você já pensou, você precisa de uma coisa, uma provisão, Deus fala: vai no banco que está lá o que você precisa. Você sabe que pessoas já viveram isso? Recebe, tem gente que fala recebe. Né, às vezes uma promoção que você não está esperando e de repente amanhã Deus vai dar essa notícia para você. Quem sabe? Não é uma gratificação especial. Alguém que vai te dar um presente, um parente que lembrou de você. Alguma coisa aparece, sei lá, uma devolução do imposto de renda que você não espera. Alguma coisa surge. Eu me lembro, um testemunho da Sônia Hernandes. Eu assistia muito ela na televisão, né, na TV Gospel. E tinha um testemunho que muito me impressionava que ela dava. Ela disse assim que num tempo de grande dificuldade na vida dela, era incrível. Ela tinha uma gaveta que ela punha dinheiro para as necessidades do dia a dia. E parece que milagres aconteciam, porque toda vez que ela abria a gaveta tinha dinheiro. E às vezes ela achava que o dinheiro tinha acabado, chegava lá, tinha dinheiro. Você sabe quando você precisa de dinheiro, de repente você abre a Bíblia, abre um livro, acha R$100. Aí você não lembra que pôs os R$100 lá. Muitas coisas acontecem sem que a gente saiba que os milagres aconteceram.
Mas Deus faz coisas extraordinárias. Deus é capaz de fazer surgir do nada. E aqui era o seguinte, cobraram de Jesus e de Pedro, né? Vocês não vão pagar os impostos? Jesus falou assim, se cobra impostos de filhos ou de estranhos? Aí Pedro falou assim, de estranhos, não de filhos. Os filhos não tinham que pagar imposto para os reis, não é? E Jesus não era filho de Deus? Não era filho do dono do templo? Ele falou assim, eu não teria que pagar imposto, mas para que eles não se escandalizem, nós vamos pagar o imposto. Então, Pedro, você vai lá. Gente, olha que coisa incrível. Por que será que Deus usou a pesca novamente? Deus podia fazer aparecer, descer dos céus como desceu o maná? Podia fazer chover. Podia aparecer do nada. Ele tinha poder para isso, mas não. Ele falou, você vai lá e pesca. Deus vai falar para você, você vai trabalhar. Não é? Às vezes a gente espera o milagre sentado, dormindo dentro de casa e acha que o milagre vai acontecer desse jeito. E Deus fala assim, vai pescar. Porque se você for pescar, você vai abrir a boca do peixe e lá vai estar o que você necessita. E assim acontece conosco, há uma interação, não é? E aqui então aconteceu o segundo milagre. Pedro creu e obedeceu, mesmo sendo uma ordem tão diferente, inusitada. Você imagina? O que será que Pedro pensou? Gente, ele deve ter pensado, que é isso? Que o meu mestre está falando? Eu vou pegar um peixe, vou abrir a boca e a moeda está lá. O que será que aconteceu? Será que Jesus fez aparecer a moeda? Será que Jesus fez alguém perder uma moeda na praia e de repente o peixe engoliu a moeda? A gente não sabe como aquela moeda foi parar lá, mas a moeda estava lá. Amém? Para suprir a necessidade do imposto de Jesus e de Pedro. Porque Deus quer que você seja suprido em todas as coisas. E milagres acontecem para isso. Então, se você está vivendo uma necessidade profunda, seja ela espiritual, emocional ou material, saiba que esse Jesus que atuou na vida de Pedro, atua na minha e na sua vida. Né? Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. E Ele está conosco através do seu Espírito. Portanto, os milagres acontecem hoje, agora, na minha vida e na tua. A terceira pesca foi algo assim, espantosa, eu diria. A primeira foi extravagante, a segunda foi inusitada e essa daqui foi uau! Sim. Do tipo assim, vi fantasma. Foi mais ou menos. Porque eles viram Jesus ressurreto. Não era fantasma, mas era Jesus ressurreto. Era, é Jesus. A terceira pesca foi espantosa. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu algumas vezes aos discípulos. E essa foi uma das vezes. Depois que o milagre aconteceu, eles reconheceram que Jesus era quem havia feito o milagre. Aqui foi diferente. Eles não entenderam que Jesus é que estava lá e que ia operar o milagre. Mas depois que o milagre aconteceu, eles reconheceram que Jesus é que estava lá. Jesus aparece aqui, se não me engano, em Tiberíades. Você confere aí lá se essa pesca aconteceu, acho que no lago de Tiberíades. A segunda, Tiberíades, né? É lindo esse lago. Quando a gente vai para Israel, a gente fica em Tiberíades, à margem do lago de Tiberíades. É maravilhoso, assim, as cenas que a gente vê lá em Israel desses lagos maravilhosos. E Jesus havia ressurreto e estava aparecendo aos discípulos. E de repente estava lá Pedro, e ele disse assim, João 21, 6 e 7. Então lhes disse, aqui Jesus dizendo, eles estavam pescando, não estavam achando nada, e de repente Jesus aparece ali e dá uma orientação. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis.
Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era João, né? Que está escrevendo a história. É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque ele havia se despido, e lançou-se-lhe ao mar. Incrível. Ele estava lá, deu uma orientação, eles obedeceram, não é? Mas sem reconhecer que era Jesus. E quando eles começaram a pescar tanto peixe, que não tinham condições de pegar tanto peixe, eles entenderam que aquele que havia falado com eles era Jesus. O milagre aconteceu porque Jesus ressurreto se manifestou aos discípulos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Olha só que incrível. Eles foram pescar, pescaram tanto peixe que reconheceram que aquele que estava ali era Jesus. Pedro fica sabendo, põe a roupa e vai nadando até Jesus. Vai chegar antes que todos eles. E quando ele chega às margens do lago, já havia um lanche preparado para ele. Para eles, não precisava nem daquele peixe que eles haviam pescado. Já tinha pão fresquinho, quentinho e peixe assado. Já estava pronto o lanche. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Ou seja, eu preparei tudo para você, mas olha, traga o que vocês trouxeram também. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. A gente percebe que Jesus se manifesta aqui. Toma uma ceia com eles. Faz um milagre, e ali eles entendem que eles estão perto, eles estão junto com Cristo ressurreto. E hoje Jesus se manifesta às nossas vidas como Cristo ressurreto, porque a morte não deteve Jesus. E quando Jesus ressurreto se manifesta a mim e a você, Ele está dizendo, nada é capaz de me deter. Não tem um poder que eu não tenha, poder maior para subjugar aquela ação do inferno. Então Jesus vence a morte, se manifesta como Jesus ressurreto para nós hoje também. E Ele diz, tudo me obedece, todas as coisas estão debaixo do meu comando. Então, meu querido, saiba que você que é filho, que você que é adotado por Deus como filho, Ele tem toda a provisão que você necessita. E a ressurreição, e o poder da ressurreição, e o Cristo ressurreto faz isso quando Ele se apresenta a nós. Ele nos abençoa. A presença de Jesus traz um milagre. O milagre gerou mais uma vez transformação na vida espiritual de Pedro. Jesus dá oportunidade para que ele declare o seu amor. Depois dessa ceia gostosa, desse piquenique, Jesus começa um bate-papo com Pedro. E ele começa, Pedro, tu me amas? Pedro fala, te amo, Senhor. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, te amo, Senhor. E a terceira vez ele se entristece, quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Por quê? Todas as vezes ele usa uma palavra sobre amor que é agapau. Agapau, você me ama com aquele amor sacrificial? Pedro fala, eu te filéu. É como se fosse assim, você me ama? Eu gosto de você, mais ou menos. É uma dimensão diferente. E na última vez, Jesus pergunta, tu me filéu? Na dimensão dele, porque Jesus aceitou o que ele tinha para dar. Aí o Pedro fala, Senhor, tu sabes. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Esse milagre, digamos assim, foi novamente um momento histórico na vida de Pedro, que marcou ali o início do seu ministério como líder da igreja.
Ali, ele não era mais só pescador de homens, mas ele apacentaria o rebanho que Deus, que Jesus estava dando nas suas mãos. Pedro se tornou o líder, né, da igreja primitiva em Jerusalém. Ele era o chefe, ele trazia as direções. Então, quando Deus fez esse milagre, algo foi determinado. Deus viu, Jeová Jiré viu, teve uma visão, veio a provisão e o tempo mudou. Porque havia algo diferente para a vida dele. E na minha e na sua vida acontece isso também. Na minha vida e na vida do Lamartine, às vezes a gente tem milagres que a gente fala, puxa, aconteceu. E daqui para frente nunca mais vai ser o mesmo. São momentos que marcam a sua vida. Você a vida toda vai olhar para trás e vai falar, Deus fez. Por isso eu sou diferente hoje. Deus fez, por isso eu faço tal coisa. Porque quando Deus faz um milagre, algo tão extraordinário como uma pesca dessa. Aqui João que está relatando, e ele diz assim, foram 153 peixes. Eu acho incrível. Por que será que ele... Acho que eles contaram, 1, 2, 3, 153. Ele marcou, ele não esqueceu que foi 153. Porque aqui quando ele vai escrever o evangelho, ele anota o tanto que foi. Sabe aquela coisa quando Deus dá uma benção para você, te abençoa com R$1.000. Você fala, gente, eu estava precisando e de repente eu ganhei R$1.000. Não é? Como a gente fez, quando nós mudamos para cá, a gente deu uma oferta de sacrifício para a reforma do templo. E por conta disso, Deus nos abençoou com uma coisa tão incrível que para mim foi milagre. A oferta que nós demos passou a ser o dízimo de um presente que nós ganhamos da nossa família. Então, aquilo vai ficar marcado, eu nunca mais vou esquecer. Eu não vou esquecer que quando nós viemos para cá, a gente pôde, de alguma forma, se apresentar a Deus com sacrifício e Deus fez um milagre na nossa vida. Sabe, um presente que a gente estava esperando há anos, de repente Deus deu. Eu nunca mais vou esquecer esse momento. Porque esse momento, essa experiência marcou a nossa vida. E Deus disse assim, eu vou prover. É um novo tempo, um tempo de abundância. Um tempo onde não haverá escassez. Eu estou com vocês e para toda visão virá provisão. E é assim que Deus age. Deus marcou a vida de Pedro com essa pesca maravilhosa. Deus deu um direcionamento para o seu ministério. E eu quero finalizar essa palavra, lembrando das 3 pescas especiais na vida de Pedro, que marcaram momentos. A primeira, aquela pesca extraordinária, que ele teve que até chamar os seus companheiros, todos ficaram com os barcos cheios. E ali ele decide seguir a Jesus. A segunda foi uma provisão de uma maneira tão espetacular, tão inusitada, que eu acho que ele deve ter contado isso o resto da vida dele, que dentro da boca do peixe tinha aquilo que ele precisava. E você vai viver isso também, meu querido. Recebe isso. Eu profetizo, eu falei, Deus, que essa palavra não caia vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi liberada. Deus está falando aqui nesta manhã para você, porque é um propósito. Você que está ouvindo aqui, você que está ouvindo online, Deus quer fazer estes milagres. E o último milagre, dos 153 peixes, Deus fez uma cura em Pedro. Falou para Pedro, Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu recebo o amor que você tem para me dar. E você será levantado sobre todos. E mudou a vida de Pedro. Deus tem agora um tempo para mudar a sua vida. Este tempo pode mudar a sua vida. Quem sabe tem pessoas aqui que Deus está dizendo, é agora, é já. Daqui para frente você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu vou terminar esta palavra orando por você. Senhor Deus,
Jesus ressurreto, Jesus aqui, Jesus agora, Jesus que tem poder para transformar, tem poder para agir com milagres nas nossas vidas. Tu estás aqui agora, porque quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, o Senhor ali está. Pai querido, o Senhor tem se apresentado a este povo aqui. Senhor Deus, este é o tempo, e o tempo é agora, o tempo do milagre se manifestar nas nossas vidas. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor toque os corações. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Jesus, Ele começa a atuar nas nossas vidas quando nós dizemos: Senhor, entra no nosso coração e faz morada, e venha ser Senhor, e age com milagres na minha vida. Eu quero orar com você, caso você queira fazer essa oração de entrega. Se você não entregou a sua vida a Jesus, você pode entregar agora através de uma oração, de uma declaração. E eu posso orar com você. Se você quiser orar fazendo essa entrega, levante a sua mão, para que eu veja e ore por você. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração de entrega e deseja fazer? Se tem alguém que está me assistindo, você que está aí na sua casa e que não fez essa entrega e quer fazer essa entrega nesta manhã, ore comigo e diga assim: Senhor Deus, Jesus Cristo, venha ser Senhor da minha vida. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Faça, Senhor Deus, os milagres necessários para me transformar. Espírito Santo de Deus, perdoa os meus pecados e me dá a direção que eu necessito para trilhar uma vida de vitória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você aceitou Jesus, você pode acionar aí o QR Code para que a gente conheça você e te acompanhe e te guarde. E você que quer viver o milagre de Jesus na sua vida agora, peça para Ele, fique em pé e peça: Senhor Deus, eu quero ter uma experiência nova. Essa é a última mensagem que eu estou pregando nesse tema. Mas agora eu vou orar pelo milagre. Você vai viver coisa extraordinária. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero viver alguma coisa bem extraordinária nesse tempo. E eu só estou na expectativa. A palavra de Deus diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu aqui fui profeta do Senhor para dizer para você: você pode viver o extraordinário. Recebe agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa, e quando ela é liberada para cumprir um fim. E eu sei que neste tempo, onde as pessoas estão desesperadas, cheias de necessidade, os teus filhos vão viver os milagres, para que seja um grande testemunho. Senhor Deus, o Senhor vai marcar essas vidas que estão aqui ouvindo. Senhor Deus, aquele que deseja o milagre, eles vão olhar para o ano de 2020 e dirão: aquele foi o ano do meu milagre. Aquele foi o tempo do meu milagre. A moeda apareceu na boca do peixe. Eu pesquei tanto que as redes quase romperam, que o meu barco quase foi a pique. Senhor Deus, eu te peço agora que esse seja o ano da extravagância, o ano do poder, o ano do inusitado, o ano do extraordinário. Senhor Deus, o mundo está vivendo um ano de dificuldades, mas não o teu povo, não aquele que serve ao Senhor, o Deus de poder, o Jeová Jirê, aquele que vê, aquele que provê, aquele que tem visão que se cumpre nas nossas vidas. Em Cristo Jesus, recebe agora, diga: eu recebo. Eu creio, eu recebo, eu vou viver o milagre. Eu creio no Senhor Deus e no seu milagre em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.